E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Jéssica e a gente vai começar agora uma aula de matemática para o ensino fundamental, tá bem? E o nosso conteúdo vai ser sobre o descritor 12. E aí você tá me perguntando o que é descritor, né, Jéssica? Gente, esse descritor 12 é apenas um código, tá? Para o conteúdo que a gente vai ver agora. Perímetro de figuras planas. O que é o perímetro, tá? A gente não tá falando de área, a gente está falando de perímetro. Linha que forma o contorno de uma figura traçada num plano ou numa superfície. Resumindo, né? É a soma dos lados de uma figura, tá bem? E aí, para quem já estudou conteúdo, tá dando aquela revisada, vai dizer, é tranquilo esse conteúdo, professora. A questão, gente, é porque às vezes a questão pode vir um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver, tá bem? Eu trouxe aqui um exemplo. De cara, você já observa que essa figura, ó, os lados, tá com a medida não com número natural, não com número decimal, tá? A gente tem aqui, ó, 3 raiz de 5, 2 raiz de 5, 6 raiz de 5. E aí, para a gente poder somar essa figura, né, o perímetro dessa figura, a gente vai ter que relembrar aí algumas propriedades da radiciação, tá bem? Vamos ler aqui essa questão. Mauro deseja cercar o terreno que adquiriu recentemente. Para isso, ele precisa do perímetro, né? Tá aqui, ó, perímetro desse terreno. Na figura abaixo, pode-se ver a forma desse terreno e suas dimensões em metros. Né? Um terreno um pouquinho aqui não convencional, um pouquinho torto, mas ele quer saber a medida desse terreno, né? E aí, para a gente saber o perímetro, basta a gente somar tudo, tá bem? Só que, vamos relembrar aqui uma situação. Recordar as propriedades das raízes, tá? Por quê? Porque a gente só pode, olha, somar, tá bem? Ou subtrair dois ou mais termos radicais. Esses radicais a gente tá falando de raiz, tá, gente? Da raizinha aqui, ó. Estes devem ser semelhantes, tá? Então, para a gente poder somar os radicais, eles têm que ser semelhantes, tá bem? Agora, o que seria um radical semelhante, tia? Vamos lá. Para ser semelhantes, eu tenho que ter, ó, o índice igual e o radicando também, tá? O radicando, ó, o númerozinho que vai ficar dentro da nossa raiz, tá? Então, quando isso acontecer, eu posso somar ou posso subtrair. Se for diferente, tá? Eu não posso. Eu vou ter que torná-lo semelhante, tá bem? Vamos voltar aqui para essa questão anterior, então. Quem que eu tenho igual aqui, ó? Eu tenho o 3 raiz de 5. Eu posso somar com quem também aqui, ó? Com 6 raiz de 5. Lembrando que o número, né, que tá pro lado de fora, a gente pode somar ele normal, tá? Mais 2 raiz de 5. Por quê? Porque a raiz aqui, ó, é semelhante, tá? Então, vou só repetir. Vai ficar, então, raiz de 5. 3 mais 6, eu vou ter 9. 9 mais 2, eu vou ter 11. Então, essa primeira parte aqui do meu terreno, eu tenho 11 raiz de 5, tá bem? Mas aí, a gente não tem o item 11 raiz de 5, né? Por quê? Porque ainda falta essa outra parte, olha, pra gente somar, tá? E aí, como que a gente vai somar? Se eles não são semelhantes, né? O que a gente faz? Relembrando aí a nossa aula, a gente vai ter o quê? Que decompor. A gente vai ter que fatorar aqui, ó, essas duas raízes, tá bem? Vou fazer aqui em cima aqui pra vocês, ó. O 80. Vamos lá fatorar aqui esse 80. Então, aqui, ó, agrupando de 2 em 2. Por que a gente vai agrupar de 2 em 2? Porque o nosso índice aqui da nossa raiz, gente, é 2, tá? Então, vai ter que ser de 2 em 2. Então, essa nossa raiz de 80, na verdade, ela vai ficar, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, e o 5 ficou sobrando, tá? Então, essa raiz de 80 aqui é a mesma coisa que raiz 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Aí, o que acontece quando isso ocorre? Quem tiver com expoente 2, a gente vai colocar para fora da raiz. Então, vai ficar 2
vezes esse outro 2 também, ele vai para fora da raiz, tá? E vai sobrar só o 5. O 5 vai permanecer dentro da raiz. Pronto, a gente já decompôs aqui esse 80. Agora a gente vai para onde? Vai para o 125. E 125 é divisível por 5, que é 25. Que também só dá por 5, que é 5 novamente, e a gente finaliza aqui, tá bem? Então, como que esse aqui vai ficar, ó? De 2 em 2, vamos ficar com 5 ao quadrado. E o 5 aqui de fora. Então, como que vai ficar? Quem tá com a potência, eu coloco para fora da raiz. E quem não tiver potência, eu permaneço dentro da raiz. Então, aqui vai ficar 5 raiz de 5. Tá bem? Então, só simplificando aqui, ó. 11 raiz de 5, mais 2 vezes 2 é 4. 4 raiz de 5, mais 5 raiz de 5. A raiz de 5, ela permanece. O que, que a gente vai somar? Os números que estão pro lado de fora. 11 mais 4, 15. 15 mais 5, 20. Então, nosso item correto aqui, tá, gente? É 20 raiz de 5. Tá bem? Então, aqui o nosso descritor ele fala sobre perímetros de figuras planas. Mas aí, gente, pode ocorrer exatamente isso, tá? Que a gente precisa aí relembrar algumas propriedades para a gente conseguir chegar ao resultado correto, tá bem? Mas vamos analisar aqui esses outros itens, porque aí você pensa, tia, eu não sei, não tô lembrando das raízes das propriedades. Então, a gente pode ir até por eliminação. Quer saber como? Vem aqui comigo. 9 raiz de 5. Se eu somar 3 com 6, 9. Com 2, eu vou ter 11. Seria 11 raiz de 5 e eu não tenho aqui. Tá bem? Então, esse item aqui já estava eliminado. Se a gente fosse pensar por esse lado, né? Que seria as duas raízes separadas. Então, não. Do mesmo jeito aqui, ó. Daria 11 raiz de 5 e não 14 raiz de 5. Né? Porque aqui eu tenho até a raiz de 80, mas aí fica faltando a de 125. Então, também não daria certo esse item ser o correto. Muito menos o D, tá? Porque até se eu fosse somar aqui, se eu não soubesse o que eu tô fazendo, meu Deus, e aí eu for somar, né, os meus radicandos aqui, ó. 5 mais 5 mais 5 é 15 e não 20. Então, outra hipótese descartada seria o item D, né? Porque isso aqui não pode ocorrer. E aí só sobraria mesmo o item C, tá bem? E é isso, turminha. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus colegas e tchau, tchau.